Fala pessoal, tudo beleza? Hoje tem uma semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Grêmio. O Corinthians que saiu com vantagem, né, por 2-1, jogando em Itaquera, agora a decisão vai ser no Morumbi, e o Flamengo que abriu 2-0 fora de casa contra o Grêmio, vai decidir no Maracanã. A partida foi a primeira partida foi 3 semanas atrás. Eu acredito que se a segunda partida fosse na semana seguinte, se fosse é, assim, não tivessem os jogos ali da Libertadores, eu acredito que o Corinthians seria franco favorito para se classificar contra o São Paulo e o Flamengo, obviamente, também confirmaria o favoritismo contra o Grêmio. Só que muita coisa mudou de lá para cá. No caso do Corinthians e São Paulo se reforçou, contratou o Lucas Moura, que já é conhecido da torcida, ídolo da torcida, e o Rames Rodrigues. Enquanto o Corinthians perdeu o Roger Guedes, contratou o tal do Rojas, que já se machucou. Então o São Paulo melhorou muito e o Corinthians piorou, porque perdeu seu melhor jogador da temporada. No lado do Flamengo e Grêmio, o Grêmio continuou fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, né? Tá ali em terceiro lugar, com perspectiva de chegar em segundo, porque tem um jogo a menos. Enquanto o Flamengo entrou numa crise absurda. O Flamengo teve a crise do Pedro, que tomou um soco ali do preparador físico. O Flamengo teve agora, ontem, a crise do Gerson com o Varela, que resultou numa fratura até do nariz do Varela. Então o Flamengo entrou numa crise absurda. Foi eliminado da Libertadores também. Então já não dá para dizer que o Flamengo já está classificado. Não dá para dizer que o Flamengo já é 100% favorito nessa partida. Muito pelo contrário, tá? Eu acredito que o Grêmio tem sim totais condições de reverter isso, o que eu não imaginaria 3 semanas atrás. Eu jamais diria que o Grêmio poderia reverter o jogo no Maracanã, conhecendo a capacidade dos jogadores do Flamengo e tudo mais. Mas agora parece que eles estão completamente sem clima, né? Então, realmente, não dá pra dizer que o Grêmio que o Flamengo é franco favorito nesse segundo jogo. Começando falando aqui sobre esse jogo do Flamengo em específico. Ontem teve a briga lá do Varela com o Gerson, né? Eles ainda não foram cortados da partida, ao que tudo indica, eles vão ser relacionados. Até porque o Varela vai ser titular hoje, precisa ser titular porque o Wesley tá suspenso, né? Então teria que colocar o Mateuzinho ou improvisar algum zagueiro ali, o que seria bem negativo pro Flamengo. Então acredito que por isso a diretoria do Flamengo decidiu por não afastar os jogadores. Deveria, mas por uma questão imediata ali, não afastou. E o Gerson talvez também jogue como volante. Se o Gerson não jogar por conta disso, vai ser um reforço pro Flamengo, porque o Gerson não vem jogando absolutamente nada. O Gerson é um jogador que não marca ninguém. O Gerson é um jogador que tá, de fato, de salto alto, não tá jogando futebol. Desde que chegou, ele fez poucas partidas boas. De fato, foram com o Sampaoli, mas assim, foram lampejos, sabe? Não foram assim, partidas consistentes, espetaculares. Fez 3 gols ali contra o Santos, jogou bem contra o Vasco, principalmente jogando mais como terceiro meio-campista e não como segundo volante. Então, acredito que a ausência do Gerson para essa partida pode ser até positiva para o Flamengo. O Grêmio, que vai ter algumas mudanças também, o Kahneman está suspenso, o ataque também está com alguns desfalques, pode entrar o João Pedro Galvão ou o Ronald ao lado do Soares, o que não aconteceu na primeira partida. Então o Grêmio apesar de tudo, continua com a consistência no Campeonato Brasileiro, não entrou em crise, muito pelo contrário, fez uma boa partida no fim de semana contra o Fluminense. Então o Grêmio vem na dele. O Grêmio vem só esperando uma eventual crise aí do Flamengo dentro da própria partida. De vez em quando o Flamengo dá um apagão, teve apagão contra o Cuiabá, teve apagão contra o Olímpia. Então a chance do Flamengo ter de fato aí um apagão é enorme, tá? Contra o São Paulo, então, o São Paulo com o time reserva, o Flamengo não conseguiu fazer gol. Teve que fazer um gol num pênalti, que não foi pênalti, que talvez tivesse impedido. Quer dizer, o Flamengo vem de partidas horrorosas. Horrorosas demais. Cuiabá, Olímpia, os dois jogos contra o Olímpia, na verdade, e ali o próprio. E de novo o segundo jogo do Olímpia. Então o Flamengo não vem jogando bem. O Grêmio tem tudo para tentar surpreender. Claro que 2 gols de vantagem é muito grande, mas ainda assim eu acredito que o Grêmio tem capacidade de reverter esse jogo por conta da crise do Flamengo. Se eu fosse para apostar, eu diria que tá 60-40 pro Flamengo, por conta dos 2 gols de feitos aí. Só que se o Grêmio conseguir um gol rápido,
aí o Maracanã vem abaixo. Se o Grêmio fizer um gol no primeiro tempo, o Maracanã vem abaixo. No segundo tempo vai ficar um cenário completamente favorável para o Renato Gaúcho. E aí eu acho que ele vai saber mudar o jogo a seu favor e conseguir empatar e levar para os pênaltis ou até conseguir uma virada, o que não seria nada surpreendente. O Flamengo, na final do Campeonato Carioca, abriu 2-0 na primeira partida e tomou de 4 no segundo jogo, então, contra o Fluminense. Então é completamente. O Flamengo é um time completamente instável e é bem capaz de conquistar aí mais um vexame. Conquistar não, né? Mas ter mais um vexame na temporada. Já perdeu o Mundial para um time pior, já perdeu a Supercopa para um time muito pior, né? A Recopa, desculpa, a Recopa é um time muito pior que é o Del Valle. Perdeu a Supercopa Palmeiras, que não é vexame, tudo bem. Perdeu o Campeonato Carioca da forma que foi, tomando uma virada de 2-0, né? Tomando 4 gols na segunda partida. E foi eliminado pelo Olímpia, que é um time que tem uma folha salarial que não dá nem 10% da folha salarial do Flamengo. Vem fazendo um brasileirão bem mais ou menos. Tomou goleada do Cuiabá, tomou goleada do Red Bull Bragantino. Empatou com o São Paulo em casa, com o time reserva, né? O São Paulo com o time reserva. Então o Flamengo vem conquistando, vem conseguindo aí vários vexames na temporada. E se hoje tivermos mais um, não vai ser nenhuma surpresa, tá? Eu posso até fazer um vídeo depois, pensando na perspectiva do Flamengo, mas fica para um segundo momento. Pro vídeo de hoje, o que eu posso dizer é: o Grêmio sim tem condições de passar do Flamengo, tá? Ainda mais contando aí com o Suárez, jogadores experientes, né? Reinaldo e tal. Bons jogadores jovens, que é o caso do Bitela ali, Vila Sante. Então eu acredito sim que o Grêmio pode virar para cima do Flamengo, apesar da vantagem. O jogo do Corinthians e do São Paulo, como eu já mencionei atrás, mais para trás, o São Paulo se reforçou, contratou o Lucas Moura e o Ramos Rodrigues. Tá bom, eles não estão assim na força física máxima. O Lucas fez boa partida contra o Flamengo, inclusive fez gol. Contra o Galo não foi assim tão bem. O Rames entrou contra o Flamengo, entrou bem, sabe, deu bons passes ali, mas não estão jogando no seu auge, isso é claro que não. Só que o Corinthians, gente, ele perdeu o segundo melhor jogador do time, talvez. O melhor jogador da temporada, sim, só que tecnicamente ele é o segundo melhor jogador, ele era o melhor segundo jogador do time, que é o Roger Guedes. O Roger Guedes decidiu a partida contra o Remo, o Roger Guedes decidiu a partida contra o Atlético Mineiro, o Roger Guedes jogou bem contra o América Mineiro também. Então o Renato Augusto sozinho vai ter que fazer milagre ali nesse time do Corinthians, tá? Porque se você pega aqui a escalação do Corinthians, olha o meio de campo. Provável, né? Moscardo, Maicon, Juan Oliveira e Adson. E ali na frente o Renato Augusto com o Yuri Alberto. É um time fraco, com todo respeito aí ao Corinthians, é um time fraco. São jogadores da base, são moleques, né? É o Rô Oliveira, Moscardo e o Watson, jogadores jovens. E o Yuri Alberto, que apesar de já ter melhorado um pouco, fez alguns gols aí, ainda não tá no seu auge, que ele apresentou no Santos e no Internacional. E o Renato Augusto é aquilo, né? Se o jogador de São Paulo der uma chegada mais forte dele, pode tirar ele do jogo com 15 minutos de partida. Então, a defesa do Corinthians também é lenta. Fagner, Gil, Fábio Santos. Então, o Corinthians tem um time mais fraco do São Paulo. O time do São Paulo é bem mais equilibrado, né? Olha o meio de campo do São Paulo: Gabriel Neves, Alisson, Nestor ou Ramos Rodrigues. E o ataque: Lucas Moura e Caleri. Também o Pablo Maia, desculpa. Então, é um meio de campo mais consistente do São Paulo. Eu acredito que o São Paulo tem mais condições de ganhar do Corinthians se não entrar essa questão de, vamos dizer, zica em campo. Porque o São Paulo tem azar contra o Corinthians. Isso é fato. Assim como o Palmeiras tem azar contra o São Paulo, o Corinthians tem azar contra o Palmeiras, o São Paulo tem azar contra o Corinthians. Isso é fato, isso é fato. Se fosse assim, time vermelho contra time azul, e o vermelho fosse o São Paulo, eu apostaria no São Paulo. Mas considerando todas essas questões aí, considerando que o Luxemburgo sabe mexer com a cabeça dos atletas, não dá pra você dizer que o São Paulo é franco favorito pra ganhar partidas, que seja. Não digo nem pra classificação. Mas de qualquer forma, eu acredito que esse jogo vai ser um jogo muito bem jogado. O São Paulo vai ter que vir pra cima, tem jogadores pra isso. O Corinthians vai entrar recuado, sentou recuado em Itaquera, né? Jogando com 0-0, o Corinthians já estava recuado. Imagina com uma vantagem jogando fora. Então eu aposto aí que o Corinthians vai entrar completamente retrancado e o São Paulo vai tentar furar o bloqueio de todas as formas, né? Com o Lucas Moura ali, o Caleri, principalmente. Eu diria que o jogo tá 45% pro São Paulo, 55% pro Corinthians. Mas se o Ramos Rodrigues conseguir apresentar o futebol que a gente espera, e o Lucas Moura também,
Acho que já dá para o São Paulo equilibrar e ficar aí assim, em 50-50. Só que a gente não sabe qual é a real condição física deles, né? Física e até mesmo técnica. Mas é isso então, pessoal. Queria saber a opinião de vocês. Quem você acha que vai se classificar? São Paulo ou Corinthians, Flamengo ou Grêmio, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Peça seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe com os amigos aí, tá bom? Valeu, gente. Forte abraço.